Vamos ver agora o que o Menkyu acrescentou aqui nesse estudo de caso, né? Keynesianos na Casa Branca. Então vamos ver como é que esse desenho de política econômica, né, que ganhou fama com Keynes, como a gente viu ali, né? Ou seja, na hora que está um momento de crise, o governo tem um papel de levantar a demanda agregada. Vamos ver como isso funciona aí na prática no caso dos Estados Unidos. Quando um repórter, em 1961, perguntou ao presidente John F. Kennedy por que ele defendia um corte nos impostos, ele respondeu: para estimular a economia. Você não se lembra das aulas de introdução à economia? A política de Kennedy, de fato, se baseava na análise da política fiscal que desenvolvemos neste capítulo. Então veja, seu objetivo era implementar um corte de impostos que elevaria as despesas de consumo, expandiria a demanda agregada e aumentaria a produção e o emprego da economia. Portanto, quando lá o governo de Kennedy quer fazer, portanto, um corte de impostos, ele está fazendo uma política fiscal expansionista, ele quer expandir a economia. Ao escolher essa política, Kennedy se apoiava em sua equipe de assessores econômicos. Essa equipe incluía alguns economistas proeminentes, como James Tobin e Robert Solomon, que mais tarde receberiam o Prêmio Nobel por suas contribuições à economia. Como estudantes na década de 40, esses economistas se aprofundaram na teoria geral lá de Keynes, a qual havia sido lançada há somente poucos anos. Quando os assessores de Kennedy propuseram cortar os impostos, estavam pondo em ação as ideias de Keynes. Embora as mudanças nos impostos possam ter forte influência sobre a demanda agregada, elas também têm outros efeitos. Mais especificamente, quando se mudam os incentivos em que as pessoas se deparam, os impostos podem alterar a oferta agregada de bens e serviços. Parte da proposta de Kennedy era de um crédito tributário para investimentos, ao qual, portanto, concede um benefício tributário às empresas que investem em novo capital. O maior investimento não só estimularia, portanto, a demanda agregada imediatamente, como também aumentaria a capacidade produtiva da economia ao longo do tempo. Portanto, o objetivo de curto prazo de aumentar a produção por meio de maior demanda agregada estava acoplado ao objetivo de longo prazo, portanto, de aumentar a produção por meio de uma oferta agregada maior. Então veja, ou seja, na verdade a política ela ia por dois movimentos. Então veja, o objetivo de curto prazo era aumentar a produção por meio da demanda agregada. Ok, mas isso acopla quando você cria lá os benefícios tributários para que as empresas invistam em novo capital, né? Ou seja, em ampliação de uma fábrica, em novos equipamentos. Você agrega um objetivo de longo prazo de justamente aumentar a produção, aí neste caso, por meio de uma oferta agregada maior. E de fato, quando o corte de impostos proposto por Kennedy finalmente foi aprovado em 1964, ajudou a dar início a um período de forte crescimento econômico, que, se eu não estou enganado, vai parar somente lá no começo dos anos 80, com o choque do petróleo. Desde o corte de impostos de 1964, os formuladores de políticas propõem, de tempos em tempos, o uso da política fiscal como um instrumento para controlar a demanda agregada. Por exemplo, quando o presidente Barack Obama se mudou para o Salão Oval da Casa Branca em 2009, ele enfrentou uma economia que caminhava para uma recessão. Aí veja, uma de suas primeiras iniciativas políticas foi um projeto de estímulo que inclui aumentos substanciais nos gastos do governo. E aí é importante lembrar que, portanto, os americanos utilizam as chamadas, como aqui vocês estão vendo, as chamadas políticas keynesianas, ou seja, diante de uma recessão, Barack Obama aumentou os gastos do governo. Ele não estava preocupado em equilíbrio fiscal, ele estava preocupado em estimular a demanda agregada. O quadro Notícias apresentado a seguir aponta alguns dos debates sobre essa iniciativa política. Então a gente viu aí essa questão, ok?